O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos dá como medida o seguimento dele, pois assim como ele foi tratado, também nós seremos tratados. Assim como ele foi perseguido, também nós seremos perseguidos. Porque se seguimos Jesus verdadeiramente, a nossa presença incomoda. Porque o cristão é aquele que, com sua vida, com seu comportamento, acaba pondo em relevo aquilo que está errado, aquilo que não está certo. Por isso, irmãos, não tenhamos medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. Não tenhamos medo daqueles que nos xingam com os lábios, que nos podem ferir o corpo, mas não podem destruir a nossa alma. Tenhamos firmeza em Deus para darmos sempre testemunho da verdade, testemunho do amor de Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, para diante das dificuldades do mundo, dos modismos que enfrentamos em nossa sociedade, tenhamos cuidado para não nos deixarmos ludibriar por vãs doutrinas, vãs filosofias. Tenhamos cuidado para não deixar que os pensamentos errados que se espalham sorrateiramente pela sociedade nos façam negar Deus, nos façam negar o Evangelho. Por isso, dobremos os nossos joelhos diante de Deus, inclinemos o nosso coração diariamente diante dele, para ouvirmos do Pai a sabedoria que todos os dias Ele derrama em nossos corações, para que assim firmes, alicerçados, cientes de quem é Deus e da fé que Ele nos transmitiu, tenhamos firmeza para seguirmos como alguém diferente, alguém que não se encaixa no mundo. O cristão ele não tem que se encaixar, mas ele tem que ser verdadeiro, ele tem que seguir verdadeiramente aquilo que Jesus ensinou. Por isso não tenhamos medo daquilo que o mundo pode nos fazer, mas tenhamos
temor em desagradar a Deus e não seguir os seus passos. Ó Pai, dai-nos a graça de permanecermos firmes diante do Teu ensinamento, para que todos os dias nós professemos a fé em Ti, independentemente do que nos aconteça, independentemente de quem cruzar os nossos caminhos. Dai-nos firmeza para sermos verdadeiramente cristãos, vivendo os Teus ensinamentos, cumprindo os mandamentos, principalmente o mandamento da caridade. Que amemos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, e também amemos o nosso próximo, como o Senhor nos amou. Dai-nos a graça de amar verdadeiramente, não passando a mão na cabeça, mas dando testemunho da verdade, da liberdade que o Evangelho nos dá. Pai, ilumine os nossos olhos e o nosso coração para fazermos em tudo a Tua vontade. Amém.